dia pessoal, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Eu vou falar algo aqui para vocês aqui que talvez possa soar algumas pessoas aí, né, que são criadores aí. É assim, pessoal, eu já tenho muitos anos que eu crio passarinho, muitos anos mesmo. O meu irmão mais velho, Josias, gostava muito de Canal da Terra. E eu observava ali assim, né? Aí tinha um senhor no fundo da minha casa chamado Seu Luiz. Ele tinha coleirinho e bigodinho. E eu ficava olhando tal, e comecei a pegar gosto pelo aquilo, sabe? Aí fui crescendo tal. Aí adquiri alguns passarinhos, coleirinha, canarinho do reino, e fui criando. Só que o que acontece? A nossa experiência, pessoal, que a gente tem como passarinheiro, é de observar. Você quer ser um bom passarinheiro? Começa a observar, começa a ouvir, escutar as pessoas, né? Porque quanto mais você ouvir, mais você vai adquirir experiência. O problema é que muitos criadores só querem falar. Você fala um negócio, você posta um negócio aqui, aí eles querem rebater. Ah, mas aí você vai ver que o camarada ele não tem conhecimento. Ele fala aquilo que ele ouviu alguém falar, né? Mas ele não buscou o conhecimento. Ele não buscou se aquela informação é correta. Você está entendendo? No caso de muitos criadores antigão, que a gente fala antigão, que nem no caso meu, de muitos outros criadores, né, das antigas, o que acontece? Nós aprendemos com pessoas que tinham uma certa experiência. Claro que muita coisa era mito, mas muita coisa é verdade. E eu conversando com a minha esposa sobre as dificuldades hoje na criação de passariforme que alguns criadores eles têm. E uma coisa que eu observei, pessoal, você quer observar a saúde do seu pássaro? Você quer começar a aprender se um pássaro está saudável ou não? Porque isso é muito fundamental, pessoal. Entendeu? Como que eu vou saber se eu vou pegar uma ave de alguém se essa ave está saudável? Primeira coisa, pessoal, eu observo a ave, eu bato o olho na ave para ver se a ave tem algum defeito, né? Se ela tem, né, perda de algum dedo, alguma coisa, né? Eu observo a respiração da ave. Porém, uma coisa que eu observo em todas as aves que eu vou pegar, quando eu pego de alguém, às vezes eu posso até pegar sabendo que a ave está com aquele problema, mas que eu sei que é fácil de sanar. As fezes. As fezes ele vai indicar como estão a saúde das suas aves. Por isso que quando você pega, você vê hoje, tem muitos canal aí, e alguns de criadores que são veterinários, né? Você vai ver eles falando, ó, pega as fezes e leva a fezes para o veterinário. Por quê? O veterinário ele vai olhar as fezes. Ele vai ver se essas fezes ela tem algum tipo de patógeno, algum tipo de vírus, bactéria. Você está entendendo? Então as fezes ela indica se o pássaro está saudável ou não. Então o que acontece? Eu não vou ter aqui, mas eu vou tentar mostrar para você em foto. Que nem, por exemplo, pássaro com coccidiose muito alta. O que acontece com esse pássaro? Como é que é o aspecto das fezes de um pássaro que está com coccidiose muito alta? Ela é bem esbranquiçada. Muito branca, muito branca, muito branca, né? Demais. Então esse pássaro, quando você bate o olho assim, né, você vê que a coccidiose dele está alta. Pássaro com salmonela, né? Você vai ver que às vezes as fezes é esbranquiçada,
ou diarreia. Isso indica salmonela. Então assim, pessoal, as fezes é o ponto aonde você tem que observar. Por quê? Dali ela pode evoluir para um quadro pior. E quando o pássaro está saudável? É o quê? Aquelas fezes que estão assim, a pontinha da fezes branquinha, porém o resto tudo marronzinho. Isso indica uma ave saudável. Porque às vezes as fezes estão firmes e tal, então isso indica que ele não está, né, enfermo. Possa ser que às vezes você pega uma ave que esteja normalzinha assim e depois ele vai piorar o quadro, porque às vezes o camarada pegou, não cuidou direito e tal e vai evoluindo. Mas um fator que nós criadores temos que começar a observar o que é as fezes, olhar a respiração do pássaro, olhar, né, toda a morfologia do passarinho. Então o que acontece? Isso vai indicar se esse pássaro ele é um pássaro saudável ou não, né? Às vezes, pessoal, aqui nem assim, a gente fala de coccidiose. A coccidiose é uma evolução de o peito seco, perdão, peito seco. Se fala muito de peito seco, mas o peito seco é uma evolução de uma coccidiose que não foi tratada. Você está entendendo? Então, assim, aqui em casa, eu, por exemplo, meu genro é veterinário. Só que como eu tenho já um certo conhecimento, eu não levo minhas aves para o veterinário. Entendeu? Mesmo meu genro sendo veterinário. Eu poderia chegar aqui e falar para ele, dá uma olhada aqui. Mas eu não levo. Por quê? Porque a convivência com os pássaros, observando os pássaros, então dependendo do que for, eu já sei o que eu preciso dar e como medicar esse pássaro. Você está entendendo? Então, a dica de manejo hoje para vocês, pessoal. Comece a observar os seus pássaros. Eu falei ontem sobre a questão da quarentena. Não sei se você está vendo aqui do outro lado lá, tem alguns pássaros lá. Né? Então, o que você vai fazer? Peguei um pássaro, não introduz direto dentro do seu criatório. Aqueles pássaros lá não estão de quarentena não, viu, pessoal? São filhotes que eu já separei. Não introduza direto no seu criatório. Por quê? Por causa que ele pode ser um transmissor de algum patógeno para suas aves. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal, porque você acaba estragando todo o plantel por um descuido ou por uma ansiedade. Eu quero já introduzir, tô com a fêmea, tá querendo aprontar, preciso passar o macho, e às vezes o macho vem cheio de bactéria, salmonela, e aí você, por causa da ansiedade, acaba pulando etapa e acaba contaminando todo um plantel. Então eu queria deixar essa dica de manejo para vocês aí. E o segredo, pessoal, é observar, começar a olhar os pássaros, né? Ver como está a saúde. E uma coisa, pessoal, que eu observo muito, assim, que eu aprendi a observar, é a natureza. Né? Qual o tipo de alimentação que o pássaro come na natureza, você viu? Porque você pode ver que o passarinho na natureza, ele não tem. Ele bebe do que? De inseto, semente, entendeu? Só que eles já pegam os alimentos corretos, você está entendendo? E ali eles vivem muitos anos. Então, a gente tem que começar a observar na natureza. Ainda que na natureza, um pássaro de natureza, ele bebe menos que um pássaro de criatório. Por quê? Dentro do criatório, ele não tem problema de disputa por comida, né? Ele não tem predador, né? Então o estresse dele é menos, né? Então assim, o segredo é observar, pessoal, tá bom? Espero que esse vídeo tenha servido de alguma serventia para você. Se gostou, deixa o like aí, esmaga o dedo sem dó aí. Agir o Criatório das de Fogo, criar e preservar.